Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um PCDcast. PCDcast de hoje, onde a gente vai repercutir a aprovação de um novo teto de R$300 mil em comissão na Câmara, lá dos deputados. Vamos conversar com vocês sobre isso. A gente vai falar também sobre casos de venda, vitória em venda de carro PCD, outras situações de venda. Vamos falar sobre as isenções, o direito à isenção. Tem muito assunto bacana pra gente trocar ideia aqui. Então aproveite, você que vem chegando, que ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente posta. Nós aqui do Michael, né, do canal do Michael, nós do grupo Somos Todos PCD. Participe, somostodosPCD.com, WhatsApp e Telegram. WhatsApp é mural informativo. Acesse o Telegram pela descrição do grupo do WhatsApp para você estar trocando uma ideia e tirar todas as suas dúvidas sobre as isenções, tá bom? Direito às isenções, sobre também previdência, sobre aposentadoria PCD, tá muito bacana, pessoal. Participe dos grupos sobre os direitos da pessoa com deficiência. E no dia de hoje nós temos o Dr. Roberto de Faria, como sempre, cativo aqui, para a gente abordar todos esses assuntos. Dr. Faria, seja muito bem-vindo a mais um PCDcast. Olá, Michael. Olá, teus seguidores. Sempre um prazer participar do PCDcast, estou à disposição. Maravilha! Pois é, então, gente, vamos começar a conversar, né, sobre a isenção de IPVA. Muito bem, tem gente aí já pensando no IPVA 2024. E olha, é correto pensar no IPVA 2024, viu? A gente está aí em segundo semestre, a gente sabe muito bem que logo vai sair em diário oficial. É rápido, viu, gente? Daqui a 2 meses está começando a aparecer as primeiras tabelas de valor venal de carros para o ano de 2024, para você calcular quanto que você vai pagar de imposto em 2024. E tem gente que vem com dúvidas a respeito disso, já sobre esse IPVA. Vou colocar para vocês agora na tela uma dessas dúvidas. Veja só, pessoal, olha só esse caso aqui, o caso do nosso amigo, seguidor, o Júlio, é isso? Júlio Tsuben. Ele pegou e falou o seguinte, quando começa, foi bem objetivo aqui, viu, Faria? Quando começa o prazo para pedir isenção de IPVA 2024? Faria, deixa eu te perguntar uma coisa, antes de a gente discutir aspectos técnicos. Você acha que já pode ser considerado uma preocupação válida, né, para falar sobre IPVA 2024? Tem que ter muita cautela, porque, na verdade, nem se resolveu o IPVA de 2022. Né? Tem os recadastramentos, os pedidos ainda estão em análise, a situação está suspensa, a pessoa nem sabe se vai ter que pagar o IPVA de 2022, 2023, e ela já está pensando no IPVA de 2024. Na verdade, o IPVA 2024, a pessoa tem que... se ela comprar um carro zero agora, ela tem 30 dias para fazer o pedido de isenção de 2023, que vai seguir para 2024. Agora, se ela compra um carro usado, que já está com o IPVA pago, aí ela tem até dia 31 de dezembro para fazer o pedido para a isenção de IPVA 2024. A pessoa que tem a isenção, que está na situação de deferido, ela não tem que fazer nada. Né? Ela já está na condição e ela não precisa fazer um novo pedido da isenção desse carro que já está isento. E as pessoas que estão com a situação suspensa não tem que fazer, tem que esperar a análise do pedido dela. Então, eu entendo a preocupação do Júlio aqui, mas dependendo da situação dele, como eu expliquei, ver se ele se enquadra numa delas. Entendi. Pessoal, bem, o Dr. Faria tem uma opinião diferente, né, da minha, né, a respeito disso. Para mim, eu acho válido a preocupação das pessoas, especialmente quando a gente fala a respeito do IPVA. Mas uma coisa o Faria falou que é importante, né? A pergunta dele, eu tinha compartilhado a pergunta com você, né, Faria? E aí, né? É só isso a pergunta, né? Sim, eu imagino que ele está preocupado em entrar com o processo para que garanta o IPVA 2024. Se ele tiver numa situação onde ele fez um recadastramento, ele está preocupado com 24, para mim, de fato, não tem nada para ser feito, porque ele tem que esperar a análise, o resultado. Se ele garantir
a isenção nesse recadastramento e ele tiver o IPVA de 22, 23 garantido, ele vai ter o de 24 também garantido, né? Supostamente. Só que se ele estiver falando sobre um novo pedido de isenção, um carro que ele acabou de adquirir agora, se ele for 0 km, ele tem 30 dias para dar entrada. Se ele for usado, tem até o último dia do ano aí para poder pedir, para poder valer para o exercício seguinte, caso deferido, né? Muito bem, então vamos girar o assunto, doutor, sobre a questão do alvará judicial, né? Tem pessoas que procuram a gente para saber mais sobre o que fazer numa situação complicada, né? A situação que todo mundo está sujeito. Beneficiário, pessoa com deficiência, né? Beneficiária, falece. E aí? Como é que nós vamos providenciar, além de ter problemas ali, às vezes de ter que resolver sobre inventário, né? Ainda tem o carro PCD. Tem pessoas que procuram a gente perguntando, Michael, e aí, eu tenho que pagar o que de imposto? Tem imposto para pagar? As pessoas, elas começam desse pensamento, claro, né, que isso tem que ser resolvido, né, antes de buscar uma autorização, mas independente, né, a gente até pode dar aqui um resumo, né, se você comprou o carro com isenção de IPI, só com isenção de IPI, se a pessoa com deficiência comprou com IPI, com 2 anos, se ela faleceu após os 2 anos, não tem nada para pagar, tá bom? Se ela comprou com isenção de IPI e ICMS, após 2 anos com o carro, da data de nota fiscal, não tem nada mais para pagar, porque o ICMS tem previsão legal para caso de falecimento. Independente de quando aconteceu o falecimento, dentro do tempo de restrição, vai poder vender o carro sem ter que pagar o ICMS, tá? Agora, se for acontecer, né, o falecimento antes de 2 anos, aí, como eu falei, o ICMS tem previsão legal, se tiver com isenção de ICMS, claro, aí não vai precisar se preocupar, mas vai ter que recolher o IPI, isso é inclusive uma discussão, é algo que em breve, se Deus quiser, vai cair, existe projeto para poder, em discussão lá no Congresso Nacional, para acabar com isso, né? Mas ambos os casos, não dá para simplesmente ir lá no Detran e pedir para fazer a transferência, né, Faria? Como é que funciona o trâmite quando isso acontece? Uma vez já resolvida essa questão da isenção, né? E agora a gente precisa da autorização para poder prosseguir com a venda. Como é que acontece isso? O que a pessoa precisa se preocupar, doutor? Lembrando assim, que o automóvel é um bem e ele tem que ser partilhado com os herdeiros. Então, se a pessoa com deficiência falece antes dos 2 anos, que cai exatamente no problema do IPI, como você bem disse, o IPI não tem previsão legal, tem que recolher o imposto para poder passar para os herdeiros antes do prazo de 2 anos. Se for após 2 anos, não tem problema nenhum, porque o ICMS não é exigível. Então, já transcorreu o prazo de 2 anos, a pessoa com deficiência falece, não há nada para recolher, devido ao o ICMS não tem esse problema que a falta de previsão legal do IPI. Tem 2 aspectos aqui. Se a pessoa com deficiência tiver mais bens, bem imóvel ou outros bens, normalmente se faz o inventário e dentro do inventário se pede o alvará judicial para venda, né, para passar para os herdeiros ou para terceiro, quem os herdeiros indicar. Agora, se for só o bem, se for o único bem, for um automóvel, é possível abrir mão do inventário e fazer só um pedido de alvará. E os juízes têm deferido, tem previsão legal isso, e economiza bastante. Claro, vai recolher o imposto, tudo, mas é um trâmite muito mais célere e vale a pena entrar com esse pedido de alvará diretamente para poder passar para os herdeiros ou mesmo para um terceiro que vai ser indicado nesse alvará. É isso, basicamente é isso, não tem muita dificuldade. Só lembrando, tem esse problema do IPI. Faleceu antes de 2 anos, vai recolher o imposto para poder liberar o carro também, além do alvará judicial para venda. Muito importante o que o doutor ele falou, né? A gente recomenda fortemente, não tem como escapar, que você busque as informações e o auxílio do seu advogado de confiança, tá? Isso é muito importante. Caso você tenha alguma dúvida, caso você até não tenha advogado de confiança, alguém que seja especialista no assunto, você pode também entrar em contato conosco para orientações, tá bem?
Muito bem, então a gente vai girar o assunto e a gente vai conversar com vocês agora, olha só, sobre renovação de laudo médico, né? Tem pessoas aqui querendo saber sobre o laudo médico, uma situação totalmente comum, né, de pessoas acreditarem que precisa renovar o laudo médico em qualquer tipo de situação. Lembrando, né, existem projetos aí para que o laudo médico ele tenha validade por prazo indeterminado nas questões das isenções, mas no momento isso não é uma realidade. E existem sim situações onde você vai ter que buscar a renovação. E aí a gente tem aqui uma pergunta que eu vou colocar na tela para vocês agora sobre isso, que é a do Givaldo Leandro. Ele perguntou o seguinte: Michael, quem tem um carro PCD e não for vender, é obrigado a fazer o laudo médico? Quem tem carro PCD e não vai vender, doutor? E aí? Qual a sua opinião a respeito disso? Não, a pessoa tem que entender, ela vai fazer um laudo, né? Na verdade, vai passar por um exame quando renova a habilitação, né? Então vai lá, a CNH venceu, ele tem que fazer. É importante levar todos os laudos que ele tiver, porque a pessoa é com deficiência. Então, muita gente acha que é só o exame de vista. Não, vai fazer uma avaliação e o exame para ver se está apto para continuar dirigindo. Então, esse é o primeiro fato, quando vai renovar a CNH. E depois, se ela não vai vender, então significa que ela não vai comprar, né? É isso que ele quis dizer aqui. Então, o ICMS, que o laudo a cada 2 anos, não vai precisar renovar esse laudo. Então, o Givaldo aqui não precisa fazer nada. Ele já ele pode ter passado, se ele é do estado de São Paulo, ele deve ter feito já o recadastramento, se for necessário, né? E vai passar pela perícia do IMESC. Mas se ele for de outro estado, não precisa fazer nada por enquanto. Exatamente. Informação importantíssima, pessoal. O doutor, ele conversou aí com a gente sobre essa questão que você tem que ficar ligado aí qual é a circunstância que você se encontra, né? Vai ficar com o carro, não tem que se preocupar com renovação. Agora, se você está buscando uma nova isenção, né? Tá buscando comprar um novo carro, você tem que se atentar. Você vai comprar um carro com isenção somente de IPI? Vai comprar o carro só com IPI? O seu laudo foi usado da última vez, faz 3 anos aí, está bem confeccionado, tudo direitinho, em bom estado. Provavelmente você não vai ter problema nenhum. Não existe previsão legal de validade para isenção de IPI. Agora, se você for buscar isenção de ICMS, a data de emissão, a validade é de 2 anos em muitas regiões. Então é importante você... inclusive mesmo que na sua região não seja obrigatório, mas se você comprar um carro, como um exemplo que depois a gente vai dar aí, que é um carro fabricado no estado de São Paulo, você vai ser obrigado a ter um laudo emitido com até 2 anos, tá, da data de emissão. Então isso é importante você ficar ligado, tá? Como sempre, né? A gente sempre conversa sobre isso, Faria, com o pessoal, a importância de você estar preparado para um processo de isenção. Em primeiro lugar, se você acredita que tem direito à isenção, a gente está discutindo sobre renovação de laudo, é alguma coisa muito distante. Você tem que se preocupar em, peraí, eu acredito que eu tenho direito à isenção. Então, como é que eu faço? Você vai reunir, obviamente, ali os seus exames médicos, o seu relatório médico, os documentos médicos que você tem ali atualizados, e aí você vai buscar passar numa perícia médica. Se o seu caso é de não condutor, você pode sair de uma perícia com laudo já para um processo isencional. Se você for condutor, você vai sair ali com a recomendação para CNH especial e vai passar por todo o processo de CNH especial. Isso no caso da primeira isenção. No caso da renovação, tem que se ligar na habilitação, se ela está em dia, caso contrário vai ter que buscar renovação, verificar se todos os documentos estão em ordem, se você está ok com a Receita Federal, está ok com a Secretaria da Fazenda do seu estado, ou mesmo do estado de São Paulo, nos casos de carro fabricado no estado de São Paulo. Isso é importante. Se você tem algum problema com a Cefaz do estado de São Paulo, você vai também ter dificuldades em conseguir a sua isenção. Na verdade, você não vai conseguir a sua isenção. Então você tem que pegar e ficar preparado para tudo isso. Por isso que é sempre importante você procurar o escritório de isenção de sua confiança para estar resolvendo todas essas questões, tá? Michael, não tem um escritório de isenção de confiança, você pode indicar? Podemos indicar. Entre em contato conosco para orientações, indicações, e também temos um link na descrição. Nós temos parceiros em todas as regiões do Brasil, então você vai ficar em segurança em seu processo
de isenção, tá bom? Muito bem, então, gente, vamos virar o assunto e, por falar, Faria, que em renovação, pedido de isenção, a gente tem um caso aqui de isenção de IPVA. Olha só que interessante. Isso daqui é a nível nacional, tá, pessoal? Porque esse regramento aqui é a nível nacional. Olha lá, Faria. Carlos, ele falou o seguinte: é PCD, tá comprando um Yaris XL, já está aprovado IPI e ICMS. Assim que chegar o carro, que já está com nota fiscal emitida, o carro e valor de R$79 mil, eu vou pagar o IPVA no valor de tabela ou no valor dos descontos? Essa é a pergunta. Primeiro, com o seu parecer a respeito disso, doutor. Ele tem que fazer o pedido de isenção, ele está dentro ele está abaixo de 100 mil. Então ele tem direito sim à isenção, ele vai pagar o imposto somente da diferença de 70 para 79. É o que dá para entender na pergunta dele. Então ele está acima do teto, acima de 70 mil da isenção total, e está 9 mil acima. Então ele paga o imposto somente ao referente aos 9 mil. Uhum. Tá. Bem, é o valor da nota que interessa aqui. Ele vai, de fato, aqui, ele vai ter direito à isenção, porque o veículo é até R$100 mil, e eles provavelmente irão somente cobrar o valor que passou dos R$70 mil. Mas, se fosse um veículo de mais de R$100 mil, é aí que está o grande problema. O pessoal discute muito a respeito disso, sobre o Nissan Kicks, né? O Nissan Kicks, o pessoal, não, eu dou entrada aqui, o primeiro IPVA está garantido. Isso não é correto, nós não temos nenhum caso de processo analisado com deferimento nos casos de veículos acima de R$100 mil, que o preço da nota fiscal após as isenções era abaixo de R$100 mil. Então, muita atenção a respeito disso. A isenção não é sobre o valor com desconto, a isenção ela é sobre o valor venal do carro, no caso de veículos usados, e no caso de veículo 0 quilômetro, é baseado no valor, para ter direito, né, baseado no valor de showroom, o preço sugerido pelo fabricante. Isso aí está na lei, tá bom? Então isso é muito importante. Vamos virar o assunto então aqui e vamos discutir aqui sobre uma vitória das pessoas com deficiência. Sim, nós temos mais uma vitória para uma pessoa aqui, inclusive, o doutor ele vai dar mais informações para a gente, que estava com dificuldade de vender o seu carro, né? Para você que não está ligado nisso, né? No estado de São Paulo, então muita atenção. No estado de São Paulo, o estado de São Paulo e mais uns 2 estados, salvo engano, acho que o Piauí e também Goiás, isso na época, né? A gente nem não sei como é que está agora. Provavelmente eles já, talvez até tenham feito o que o ex-governador do estado de São Paulo fez, né? Ter ratificado. Na época nós tínhamos ali o Márcio França, teve a mudança, era 2 anos, o tempo para ficar com o carro, 2 anos. E aí o Márcio França teve a decisão lá do convênio, né, do CONFAS, e os caras colocaram para 4 anos. O Márcio França não ratificou, permaneceu 2 anos no estado de São Paulo. Só que no dia 20 de outubro de 2020, foi publicado um decreto onde o João Dória, na época governador de São Paulo, ele retroagiu, ele desfez o que o Márcio França fez e ratificou a venda do carro somente com 4 anos. Então muitas pessoas foram prejudicadas, pessoas que compraram o carro, que a data da nota fiscal é até o dia 19 de outubro de 2020. Então, existe uma maneira de resolver essa situação, de a pessoa poder vender antes dos 4 anos? Sim. E nós tivemos mais uma vitória e o doutor Faria vai estar compartilhando conosco essa vitória, né, doutor? Isso mesmo, Michael. Como a maioria dos casos, esse processo é do Foro de Jales, né? E o juiz, na verdade, só o texto aqui um pouco diferente, mas concedeu de forma favorável o direito da pessoa com deficiência a vender o carro. Então eu vou ler aqui um trechinho, e aí você interpreta que também concedeu para a compra de um novo antes dos 4 anos, porque ele, na verdade, ele diz que o autor, a pessoa com deficiência, não se submeta aos efeitos do decreto 65.390. Então isso significa que, se ele não vai se submeter,
ele pode comprar o veículo antes dos 4 anos. Então, isso aqui foi uma vitória total, tanto é que o juiz, esse pedido foi procedente totalmente. Então, ele julga-se procedente o pedido para determinar a parte requerida que considere o prazo de 2 anos para permitir à parte autora a alienação do veículo sem incidência do ICMS e declarar a inexistência de relação jurídico-tributária a fim de que o autor não se submeta aos efeitos do Decreto Estadual 65390, de 18 de dezembro de 2020, em observância aos princípios constitucionais e tributários, de sorte que não seja compelido a recolher o imposto de ICMS relativo ao veículo Chevrolet Tracker TA, ano de fabricação 2020 e 2021, porque se enquadra aquela norma do convênio ICMS 38/12, que previa a proibição de venda por prazo mínimo de apenas 2 anos. Então, nesse caso, foi procedência total e a pessoa também vai poder comprar um veículo antes dos 4 anos. Olha só, pessoal, que maravilha! A possibilidade de você Tem uma pessoa que procurou hoje a gente conversando sobre essa situação, né? Inclusive, ela comprou o carro em dezembro de 2019. Falta pouco para poder completar os 4 anos, né? Faltam aí os 4 meses. E aí, obviamente, que vem aquilo, né? E aí, vale ou não vale a pena? Só que no caso dessa pessoa, existe uma pessoa que está interessada e o preço ali negociado foi bem interessante, né? Ficou interessante. Você tem que entender, gente, que você tem que colocar ali na balança, né, a sua situação. Tem uma pessoa interessada, a oferta é boa, aí você tem que decidir. E aí? Fico com o veículo mais 4 meses ou pego e vou buscar o meu direito e com isso garantir essa venda? Você tem que colocar tudo na balança, até porque a oportunidade pode não ser mais como era essa, e lembrando que o veículo ele desvaloriza mês a mês. Não tem mais uma supervalorização, existe uma desvalorização. Então é muito importante que você coloque isso na ponta do lápis. E também é um procedimento rápido, tá? É bem rápido, você já vai poder estar garantindo a participação, né, em uma negociação positiva, como por exemplo esse exemplo que foi dado, mas tudo tem que ser colocado na mesa. Gente, é importante dizer que essa situação, vou ressaltar, é para quem mora no estado de São Paulo, quem faturou o carro endereço no estado de São Paulo, tá? Então isso é muito importante. A pessoa, ela foi injustiçada e comprou com isenção de IPI e ICMS. Então vai ter a possibilidade de vender o veículo com menos de 4 anos, né? Já tendo completado os 2 anos, e também a possibilidade de fazer um novo pedido. Aí o Dr. Faria ele fez as explicações para a gente. Você que está nessa situação, que quer saber mais, como sempre, né? Estamos aqui à sua disposição, entre em contato conosco. Nós temos aqui o WhatsApp 13981588602, 13 é o DDD 981588602. Chame a gente para orientações a respeito, tá bom? Muito bem, então, vamos virar o assunto e vamos falar sobre uma situação bem semelhante, né, Faria? É a situação de pessoas que já completaram o tempo, Faria. Completaram o tempo de restrição. Ela fez tudo direitinho, às vezes de maneira injusta, às vezes foi da maneira justa, porque ela já estava no novo jogo, fez tudo bonito, como manda o figurino. No entanto, ela vai lá e tem uma surpresinha, tem lá aquela oferta, o comprador certo, tudo maravilhoso, ela está super feliz porque ou ela vai buscar uma nova isenção para pegar um carro novo, ou ela vai usar o valor para outra coisa, e aí ela descobre que existe uma chance muito alta de ela perder o negócio. Por quê? Porque no Detran ela não consegue, a restrição tá lá aparecendo no sistema, Faria. Olha só, pessoal, vou colocar isso aqui na tela para vocês agora sobre essa situação do nosso amigo aqui. Olha lá, o Wagner Herculano falou o seguinte: adquiriu um tracker em março de 2021 apenas com a isenção de IPI. Então aqui rapidamente a gente já faz uma continha rápida, com 2 anos ele já pode vender. Março de 2023 já poderia estar vendendo carro, já estaria com o desbloqueio no chão, né? O bloqueio já estaria caído por terra, teria caído por terra. Pagando IPVA integral, como já sabia que seria feito, resolvi agora vender meu carro e descobri que no documento consta que o carro está com bloqueio até março
de 2025, Faria. Como se eu tivesse comprado ele com isenção de ICMS. Ainda tem esse erro ainda. Tem situações, Faria, de pessoas que tiveram o registro do ICMS irregularmente, tá? Mas esse assunto que a gente está discutindo, pessoal, também vale para quem cumpriu o prazo do ICMS, tá? É um erro do Detran. Nós estamos falando sobre um erro do Detran. E aí ele fala, na nota fiscal consta tudo certo em relação aos 2 anos. Alguém saberia me auxiliar como consigo retirar esse bloqueio, já que pagou IPVA integral e na nota consta isenção apenas de IPI? Muito obrigado. Doutor Faria, e aí? Essa situação como é que se resolve? Erro muito comum, tem acontecido praticamente com todos os casos o Detran, ele entende, eu conversei com o diretor recentemente, ele nem imaginava que poderia ter carro com 2 anos. Na cabeça dele, 4 anos, ele recebeu, ele me mostrou, recebeu um informativo da Fazenda Estadual, que agora é 4 anos só com ação judicial. E aí eu expliquei para ele, tudo bem, você está me mostrando aqui o informativo, mas não é Fazenda Estadual, não. Esse carro só foi comprado com IPI, então você está totalmente equivocado. Você está me mostrando uma informação que a Fazenda Estadual te deu, mas esse carro não foi comprado com isenção de ICMS. Então, tudo que você está me mostrando aqui cai por terra. E aí ele falou, pô, então só com o IPI são só 2 anos? Eu falei, exatamente. Então você tem que baixar. Então dá uma dor de cabeça, realmente, mas consegue resolver via administrativa. Agora, cada cidade tem seu Detran, então cada cidade tem seu diretor. Eles têm a senha para poder baixar isso. Só que é difícil fazer o diretor do Detran entender que a regra é de 2 anos. Porque eles até entendem, eles lendo a lei, realmente, a lei do IPI, ela é um pouco confusa, ela fala de 3 anos, mas 3 anos é para compra. Mas um leigo lendo, ele pensa que para venda também é 3 anos. Mas não, se você interpretar de uma forma jurídica, você entende que 2 anos para venda e 3 para compra. E o próprio diretor do Detran não entende. Ele ainda pensa que são 3 anos. Antes era 4, agora pensa que 3 anos. Então tem um problema. Então é bom a pessoa que está nessa situação procurar alguém especializado para poder pedir essa baixa de uma forma correta, porque vai ter dificuldade sim. Mas ela tem todo o direito via administrativa de fazer. Agora, se faz um pedido administrativo e não consegue, aí cabe mandado de segurança, né? Tem que poder procurar o judiciário que vai conseguir vender sim, não tem nem cabimento não poder tirar o bloqueio depois de 2 anos. Pois é, gente, olha só, você que está nessa situação, não perca o seu negócio, né? Não perca o seu negócio, né? A gente tem muitas pessoas que são especialistas no assunto para poder estar te auxiliando, né? Em todas as regiões aí do estado, tá? Então, no caso aí de pessoas que estão... Quem traz essas informações para a gente são pessoas do estado de São Paulo. Infelizmente, né? O estado de São Paulo tem tá acontecendo essa confusão aí. Ninguém de outra região tem me trazido essa dor, né? Então é importante que você entre em contato conosco para orientações, indicações, para que você faça valer o seu direito, né? Não tem nada de errado e você corre o risco ainda de perder esse negócio, tá bom? Gente, vamos virar o assunto e vamos conversar sobre algo muito bom. A gente vai conversar sobre a aprovação do teto de R$300 mil em comissão lá na Câmara dos Deputados. Eu vou colocar para vocês agora na tela e vamos conversar aqui sobre esse assunto, o Faria e eu, até pela repercussão, né? Muitas pessoas falaram bem dessa situação, outras não gostaram, acreditem, não gostaram disso daí. Então deixa eu mostrar primeiro aqui para vocês, eu falei com vocês a respeito disso, né, em primeira mão, e a gente falou com vocês sobre essa aprovação. Então a gente tem aqui a comissão aprova, né, tá aqui no site da Câmara dos Deputados, a relatora, essa aqui é a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a relatora Andréia Siqueira recomendou a aprovação da proposta, né? Essa proposta ela foi feita pela deputada federal Rosângela Moro, de São Paulo, né? Esposa do senador
Sérgio Moro. E a gente tem aqui o projeto, né? Ó, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aprovou o projeto de lei 2254 de 23, que eleva os atuais 200 mil para 300 mil como preço máximo para a compra do carro PCD, tá? Então a relatora, Andréa Siqueira, deixou o parecer dela, né? Falou o seguinte, ó, recomendou porque, abre aspas, facilitar o acesso a veículos adaptados para pessoas com deficiência poderá impulsionar a inclusão social e econômica, pois a mobilidade desempenha papel crucial para a integração plena em sociedade, tá? Então ela colocou essa informação, a gente tem aí, o processo tem que passar por 2 comissões, depois discussão na Câmara, depois revisão pelo Senado, para que a gente tenha ali a possível sanção presidencial. E aí é o seguinte, pessoal, eu já discuti com vocês no vídeo anterior sobre a importância dessa ação, tá? Eu já vou passar essa palavra para o Faria e deixa eu falar com vocês já de antemão a minha opinião. A importância é a seguinte, em primeiro lugar, o teto ele tem que ser móvel, né? A gente teve a aprovação, aí a gente tem esse teto de 200 mil aí há mais de ano, né? E o que é o correto? O correto é termos uma atualização. Não existe uma atualização de progressão prevista pela legislação, então os caras têm que ter aumento por projeto de lei, qualquer tipo de alteração da lei 8989 de 95 tem que ser por projeto de lei, então parabéns aqui para a deputada, esse é o caminho, tá? Então nós já temos esse projeto aí, ele vai percorrer e, se Deus permitir, teremos a atualização do teto de 300 mil. Só que isso traz um prejuízo político para o outro lado, né? Para os governos dos estados. E a gente tem essa questão da isenção de ICMS. E agora eu passo para o Dr. Faria para ele dizer o que ele acha dessa situação e se ele concorda comigo, né? Nessa parte aí de nós já termos em andamento esse possível aumento, que o aumento deve acontecer, né, Faria? Ele tem que ser renovado, em algum momento tem que renovar e tem que ser baseado num projeto, pode ser que seja justamente no projeto da Rosângela Moro. O que você acha, Faria? Esse aumento para 300 mil, ele força, né, uma situação, porque não tem como o IPI. A pessoa imagina a situação, o IPI vai para 300 mil e o ICMS continua 70? Fica muito disparate enorme, né? O ICMS já está há muito tempo para aumentar e nada. Esse aumento parcial, que só para inglês ver, não resolveu situação nenhuma. Tem um monte de várias pessoas com deficiência perderam até a isenção de IPVA porque o carro valorizou mais do que 100 mil. Então isso tem que realmente acontecer, esse aumento de ICMS. Agora, caso seja aprovado o valor de 300 mil, vai dar uma pressão muito grande nas entidades aí estaduais, no estado, na verdade. Isso é bom. Então eu vejo com bons olhos aí essa discussão sobre o teto do IPI para 300 mil. E Faria, o que está acontecendo? Tem pessoas que estão procurando a gente ali nos comentários. O pessoal ele está falando... Poxa, a maioria das pessoas com deficiência, elas não têm acesso a um veículo desse tipo, né? Isso é um absurdo, deveriam estar resolvendo a questão da isenção de ICMS. Gente, é o seguinte, em primeiro lugar, todas as pessoas com deficiência, elas são tratadas ali a nível legal da mesma maneira. É pessoa com deficiência legalmente, existe a sua deficiência está prevista na legislação e ela está incluída dentro em legislações específicas, como o benefício da isenção de IPI, isenção de ICMS, isenção de PVA, você tem que ter o direito à isenção. O ponto do teto aqui, a gente diz isso muito, é lutar para que o teto ele caia. O melhor dos mundos é que o teto ele deixe de existir, porque são pouquíssimas as pessoas, só no Brasil, gente, são poucas as pessoas que têm condições de comprar um veículo que seja mais caro, né, que atenda às suas necessidades e que seja mais caro e tudo mais. Tem pessoas com deficiência, gente, que precisam de um carro que custa muito, tá? Que pode custar aí mais de 200 mil reais, até considerando a adaptação, né? Colocar rampa, serrar teto do carro, fazer aquela adaptação. Só que essa pessoa, ela não tem condições financeiras
de ter acesso ao veículo ideal. Então ela pega um veículo que dá, entendeu? Só que, poxa, não é justo com a outra pessoa, com seu irmão de causa, outra pessoa com deficiência que ela, por acaso, ela tem, que é cidadão, que paga imposto como você, e muitas das vezes, até por, às vezes tem uma renda maior, paga mais impostos do que você, ela não ter ali acesso ao benefício fiscal. Ah, porque ela não pode? Ela vai ter ali condições de pagar um carro mais caro e teria acesso. Então, sim, existe uma divisão ali, é uma acepção de pessoas, dentro das pessoas com deficiência. O que está acontecendo é isso, quando os caras colocam o teto. Por isso que a gente é contra o teto. E o teto, ele é o fruto de todos os males. Eu não tenho que ficar me ligando naquela pessoa com deficiência que tem uma condição melhor do que a minha, e são poucas as pessoas, essa é a verdade, nós estamos no Brasil, que tem essa condição PCD e que vai comprar. Aquela pessoa, em relação à grande maioria, não vai fazer nenhum tipo de estrago nos cofres públicos, porque, cara, se ela pegar e não tiver acesso ao benefício dela, ela vai resolver a situação dela de qualquer maneira, entendeu? E ela vai, de qualquer maneira, pagar impostos de outras maneiras, sempre vai estar pagando imposto de outras maneiras. Então, o que é importante a gente se ligar aqui? O que o Dr. Faria, ele falou, 300 mil reais inclui, eu acho que 97%, 98% dos carros comprados com isenção na época que não tinha teto. Isso é uma coisa importante. Então a gente teria aí uma situação, como as pessoas que reclamaram, né, falaram, né, onde todos os carros que normalmente as pessoas compravam com isenção estariam voltando, né, a nível de IPI. E aí a gente tem a situação do ICMS. A gente precisa de uma igualdade do IPI com o ICMS. A gente precisa que o ICMS caia. O problema é que o IPI é mais fácil de cobrar, né, Faria? Porque o IPI eu vou atrás eu pego, faço ali a pressão com os deputados, eles votam, aí você faz uma pressão nos senadores, eles votam, depois faz uma pressão no presidente da República. Agora, a isenção de ICMS é um problema, porque você vai fazer uma pressão para quem? Você vai pressionar o governador, só que o governador ele vai te dizer, olha, não depende só de mim, depende da análise do secretário da Fazenda do Estado e do voto dos outros secretários da Fazenda dos outros estados. Aí ele vai dizer que não depende dele. Aí você vai no secretário da Fazenda do Estado, pedir para poder ele se manifestar a respeito, ele nunca se manifesta a respeito. Ele nunca vai... Ele tá blindado, ele está atrás do governador, né? Ele está no primeiro escalão. E a reunião do CONFAZ, ela é secreta. Você vai pressionar quem? Quem que você vai ficar no pé? E a votação é por unanimidade. Quem é que votou contra? Às vezes você nem fica sabendo, alguém tem que caguetar quem votou contra. É um problema isso para a pessoa com deficiência, né, Faria? Então, assim, qualquer movimento político nesse sentido de teto, essa pressão é positiva. Exatamente. É o que eu falei antes. A pessoa com deficiência, como você falou, tem reclamado, o valor de 300 mil é muito, quem é que tem? Não, mas tem que olhar pelo lado bom. É uma pressão, fica mais ainda. Imagina o IPI 300 mil e o ICMS 70. Vai ter uma pressão da sociedade e dos debates dos políticos em relação a isso. Vai ter que aumentar na marra o valor do teto do ICMS, porque não tem cabimento o IPI ser 300 mil e o IC já não tem com 200, né? Imagine com 300. Então, tem que ver pelo lado positivo e é interessante, sim, aumentar o teto para 300 mil, que vai pressionar o ICMS, aumentar. Maravilha. Gente, copo sempre meio cheio, viu? É o que a gente prega aqui através desse canal de comunicação, né? Qualquer vitória, mesmo que seja pequena, é uma grande vitória. Comemore como uma grande vitória, porque só você sabe, você, seus familiares e outras pessoas com deficiência, seus amigos, o quanto que foi o sofrimento, né? O quão sofrida foi a vida das pessoas com deficiência nos últimos anos, tá? Então comemore sim a vitória, mesmo que seja pequena, e a gente vai avançando, o copo sempre meio cheio, e aí a gente vai vencer no final, tá bom? Muito bem então, gente. Dr. Faria, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Michael, é sempre um prazer participar. Conte comigo sempre aí para poder auxiliar e ajudar a pessoa com deficiência. Maravilha, gente. Lembrando, né, você que ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho para ativar as notificações.
acesse, né, curta o vídeo, muito importante, compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário, eu quero saber o que você acha sobre cada ponto que a gente discutiu aqui, deixe o seu comentário, deixe também a sua dúvida, olha só quantas dúvidas não viram tema dos nossos vídeos, então é muito importante a sua participação, a gente vai com muito carinho te responder ou por texto ou quem sabe até mesmo por vídeo, tá bom? Juntos somos fortes, somos todos PCD, a esperança é a âncora da alma. Beijo no coração, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!